A autoestima não nasce do nada, ela é construída e você pode reconstruí-la. A autoestima não é sobre como você se vê no espelho, mas é como você se trata, como você se respeita, como você se posiciona. E é sobre isso que eu vou estar conversando com você aqui nesse vídeo. Como reconstruir a sua autoestima em bases sólidas. Eu sou Renata Nunes, há mais de 27 anos eu acompanho adultos individualmente e casais na abordagem da terapia familiar sistêmica. Cuidar da nossa autoestima é cuidar dos nossos relacionamentos. A maneira como eu lido comigo impacta diretamente o meu casamento, a relação com os meus filhos, a minha relação com o trabalho, as minhas relações de amizade. Como é que está a sua autoestima? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual seria a sua nota hoje? Você é capaz de dizer não para o outro para dizer um sim para você? Correr o risco de não atender à expectativa do outro para não se desrespeitar? Você é capaz de reconhecer quando é que você desrespeita os seus próprios limites? Você sabe pedir ajuda? Você é capaz de estar do seu próprio lado, mesmo quando você não gosta de algo em você? Você é capaz de reconhecer como é que você está se sentindo agora, nesse momento? Você dá conta de nomear as suas emoções? Isso é sobre autoestima. E a primeira coisa que eu preciso me atentar é como eu estou me sentindo agora. O que tem drenado a minha energia? O que eu tenho feito que me dá a sensação de estar me desrespeitando? Eu chamo isso de diálogos internos. Todos os dias eu preciso desenvolver essa habilidade de conversar comigo mesmo. Eu gosto de acordar e ficar um tempinho ali na cama, conversando comigo, conversando com Deus. Se Ele cochichasse no meu ouvido agora, o que Ele me diria? O que eu gostaria de pedir a Ele, de agradecer? Como é que eu estou me sentindo? Tem dias que a gente acorda cansada e aí eu me pergunto, por que será que eu estou com essa sensação hoje? Tem outros dias que eu acordo com aquela sensação de gratidão, uma alegria. O que deixou isso aqui em mim? Os diálogos internos nos permitem ter consciência de nós mesmos. E isso é muito difícil. Porque, de um modo geral, a gente aprendeu a virar a chave e ir no piloto automático, no modo sobrevivência. A gente come, dorme e trabalha. Não sei para onde eu estou indo, não sei por que eu estou correndo, não sei mais o que eu sonho, o que eu quero, o que faz meus olhos brilharem. E o primeiro passo para reconstruir a autoestima é ter consciência das minhas emoções, dos meus sentimentos. E ainda mais, ter consciência da minha história familiar. É isso que eu vou trabalhar, que eu sempre trabalho nos meus atendimentos clínicos. Quais histórias você traz em você que impacta a sua autoestima hoje? Quais são suas heranças emocionais? Quais modelos você tem lá na sua árvore genealógica que estão presentes em você hoje? O que você aprendeu com as mulheres da família sobre se priorizar, sobre se respeitar, sobre se cuidar? Ter consciência do que você traz, do que você sente, para onde é que você está indo, é o primeiro passo para fortalecer essa autoestima. E quando eu começo a olhar para mim, eu começo a ter um olhar mais apurado sobre a questão do autorrespeito. Porque quando eu tenho uma boa autoestima, eu consigo respeitar os meus limites. Eu passo a reconhecer quando é que eu estou me desrespeitando para agradar o outro. Em quais situações que eu escolho falar não para mim e sim para o outro. Isso é um autodesrespeito. E se eu tenho uma boa autoestima, eu vou escolher me respeitar. Eu vou aprender a dizer não, eu vou correr o risco de desagradar o outro, porque o autorrespeito, ele vai começar nas pequenas decisões de como é que eu escolho me tratar. Quantas vezes você se pegou se exigindo mais do que o seu corpo dava conta, ignorando os sinais do seu corpo quando ele pede para você desacelerar o ritmo? Foi só uma tonteira, foi só uma insônia, só uma tensão muscular, é só uma dorzinha aqui.
e o corpo vai sinalizando que você está desrespeitando e você vai se negligenciando. Comece a observar mais quais sinais o seu corpo tem mandado para você, pedindo que você mude o ritmo, que você aprenda a se respeitar. Em quais relacionamentos você mais tem dificuldade de estabelecer limites? Que você mais escolhe se desrespeitar? Porque quem faz isso com você não é o outro, é você. Tomar consciência dos seus sentimentos, da sua história, escolher se respeitar é o que vai reconstruindo a sua autoestima. E um outro pilar bem difícil, mas fundamental nessa reconstrução da autoestima é a autorresponsabilidade. Para que eu seja adulta emocionalmente segura, com uma autoestima consolidada, eu preciso sair da cadeirinha da vítima e assumir as rédeas da minha vida nas minhas mãos. O que quer dizer isso? Eu deixo de colocar a responsabilidade no outro e assumo as minhas escolhas. Sou eu quem permito que o outro me desrespeite. Sou eu quem permito que o outro me sobrecarregue. É minha responsabilidade. Sou eu que não tenho conseguido me priorizar, olhar para mim, dizer não, mudar o ritmo. A autorresponsabilidade traz à tona de que ninguém vai me fazer feliz. Eu sou responsável pelas expectativas que eu crio em relação aos outros, eu sou responsável pela minha felicidade. Quando eu tenho uma boa autoestima, eu tenho autorresponsabilidade. Eu reconheço que o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Como é que anda isso aí? Será que você tem dado conta de reconhecer que muitas vezes o desrespeito vem com a sua permissão? Ou você está sempre se vitimizando e responsabilizando o outro? Porque ele não me ajuda, porque ele me sobrecarrega, porque tudo sou eu, todo mundo me pede tudo, porque tudo sobra para mim. A cadeirinha da vítima, ela é fofinha, ela é confortável. Por isso que de vez em quando todo mundo dá uma sentadinha nela. Mas ela paralisa nosso crescimento, sabe? O preço de estar na cadeirinha da vítima é muito alto, não vale a pena. A autorresponsabilidade, ela é exigente, porque não dá nem para ficar queixando, né? Sou eu que permito, mas ela me liberta, ela me possibilita crescer. Ela me faz olhar para frente, ela me faz olhar de uma maneira mais respeitosa e mais amorosa para mim. Porque já que sou eu que vou me fazer feliz, eu preciso aprender a estar do meu próprio lado. Eu preciso me respeitar, me escolher. Falar sim para mim mesmo, que esse sim possa ser um não para o outro. Porque quanto mais eu me respeito, quanto mais eu me responsabilizo por aquilo que é meu, menos cobradora eu vou me tornar. Às vezes as pessoas me dizem assim, Renata, mas quando tem uma boa autoestima, a pessoa não fica egoísta? Muito pelo contrário. Quando eu gosto de mim, quando eu tenho segurança pessoal, quando eu me respeito, eu vou servir o outro sem expectativa de que o outro faça por mim. Eu faço pelo outro porque aquilo me faz bem, mas eu não vou ser uma cobradora. Agora, quando eu tenho uma autoestima fragilizada e eu tô sempre fazendo aquilo para agradar, eu vou mandar a conta depois. Quando eu falo não para mim e sim para o outro, a conta vai chegar com juros. Se o outro soubesse o que ele vai ter que pagar, o que ele vai ter que escutar, toda vez que a gente se desrespeita, o risco de mandar a conta para o outro é enorme. Observe, às vezes que você assume mais do que dá conta, você passa por cima dos seus limites, a conta que você manda, principalmente para aqueles que estão mais próximos, para as relações de maior intimidade. Eu faço isso comigo às vezes. Eu ultrapasso os meus limites, eu trabalho mais do que é confortável, eu desrespeito os meus limites e eu fico muito chata com quem está mais próximo, com meu marido, com os meus filhos. É por isso que eu tenho que estar sempre atenta, para não me desrespeitar, para não ter amor cobrador. Observe, quando você dá conta de se priorizar, de se escolher, de reconhecer seus limites, o quanto que você se torna melhor para os seus. E para fechar esses pontos da construção da autoestima, eu gosto muito de pensar o quanto que nós precisamos ter clareza das nossas intenções, para onde é que nós estamos indo, onde é que você quer chegar, qual que é seu propósito? E as pessoas às vezes escutam propósito de vida como fosse algo enorme. Não, o
O seu propósito deve ser se tornar a melhor pessoa possível. Qual que é a minha intenção como mãe? Que mãe que eu quero me tornar? Que esposa eu quero me tornar? Qual é a profissional que eu quero ser? Qual é a cristã que eu quero ser? O que eu quero alcançar financeiramente, fisicamente, enquanto família, nas diferentes áreas da minha vida? Porque quando eu tenho uma boa autoestima, eu consigo cuidar de todas as áreas da minha vida. E saber onde você quer chegar, para onde é que você está indo, em cada uma dessas áreas, sinaliza que você tem uma boa autoestima. Então aprenda a reconhecer os seus sentimentos, a olhar para a sua história, viva com consciência, saia do modo sobrevivência, do piloto automático. Aprenda a se respeitar, reconheça os seus limites. Esteja do seu lado, assuma a responsabilidade pela sua felicidade, pelas suas expectativas e tenha clareza das suas intenções, do seu propósito nas diferentes áreas da sua vida. Se você fizer isso aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma autoestima muito mais sólida. É claro que isso vai acontecer de maneira processual, devagar, para que seja consistente. Não é uma virada de chave que você vai, agora eu consigo me posicionar, eu consigo estar do meu próprio lado. Não, eu não acredito em virada de chave. Eu acho que toda mudança que é consistente, que é sólida, ela vai acontecendo a conta-gotas, em escolhas diárias. Todos os dias eu escolho dizer sim para mim mesma. Todos os dias eu escolho me respeitar. E pode ser que seja muito difícil, porque tem uma história de muita dor, de falta, e a terapia pode te ajudar nessa construção. Nem sempre a gente precisa trilhar esse caminho sozinha. Vale a pena investir na sua autoestima para que você se torne muito melhor para os seus. A autoestima, ela vai sendo construída dia após dia, um passo após o outro. Não desista de você. Afinal de contas, você tem a si mesma para contar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, me siga aqui no meu canal, me acompanhe nas minhas redes sociais e toda semana eu estou aqui com um vídeo novo. Me mande mensagens, me pergunte alguma coisa, eu vou adorar saber sobre você. Até mais!